Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos pilares da lógica moderna, o Teorema da Completude de Gödel. E o mais legal é que vamos focar em como duas de suas formulações, que parecem bem diferentes à primeira vista, são no fundo a mesmíssima coisa. Olha só o nosso caminho. A gente começa com a pergunta central, depois olha para essas duas faces do teorema, conecta elas de um jeito mais intuitivo, aí sim a gente entra na prova formal e no final amarramos tudo para entender por que isso é tão, mas tão importante. Ok, então, para começar, vamos direto ao ponto. Existe uma pergunta que está bem no coração da matemática, da filosofia, uma daquelas questões que meio que definem como a gente entende o que é conhecimento. Como a gente pode ter certeza de que aquilo que conseguimos provar formalmente, sabe, usando símbolos e regras, como saber se isso realmente bate com o que é universalmente verdadeiro? Aqui a gente tem uma tensão, né? De um lado a sintaxe, pensa nela como as regras de um jogo, o processo mecânico, como as peças se movem. Do outro lado, a semântica, que é o significado, o que o jogo realmente representa, é o conceito de verdade. A prova, bom, ela vive no mundo da sintaxe, a verdade no mundo da semântica. E aí que entra o gênio de Gödel. O teorema da completude dele é justamente a ponte que conecta esses dois mundos. O curioso é que esse teorema costuma aparecer de duas formas diferentes que, de cara, parecem não ter nada a ver uma com a outra. Olha só que interessante. A primeira versão é sobre fórmulas específicas. Ela diz basicamente que se algo é uma consequência lógica de uma teoria, então tem que existir uma prova formal para isso. Já a segunda versão é mais existencial. Ela fala sobre a teoria inteira. Se um conjunto de regras não se contradiz, então tem que existir um mundo, um modelo onde essas regras funcionam. Nosso objetivo aqui é mostrar que essas duas ideias são, na verdade, a mesma coisa. Mas calma, antes de entrar na matemática pesada, vamos tentar sentir isso de um jeito mais intuitivo. Por que, filosoficamente, essas duas coisas deveriam ser a mesma coisa? Primeiro, o que é uma teoria consistente? Pensa assim, é um livro de regras que faz sentido. Você não vai encontrar uma regra que diz faça X e outra que diz não faça X. Sem contradições. É um sistema são. E o que significa ter um modelo? É poder imaginar um mundo, um universo, nem que seja algum universo matemático bem abstrato, onde aquele livro de regras funciona perfeitamente. Todas as regras são verdadeiras lá. Aí que está a sacada intuitiva. Se um livro de regras não tem nenhuma contradição interna, não parece meio óbvio que deveria existir um mundo que siga essas regras? É essa ponte, essa ideia que parece tão lógica que a gente vai provar que é formalmente verdadeira. Tudo bem? Respira fundo, que agora a gente vai para a parte formal. O desafio é provar essa equivalência. Vamos começar mostrando que a versão 2, aquela que fala de modelos e consistência, implica a versão 1, a que fala de provas. Então, nosso ponto de partida é o mundo da semântica, o mundo da verdade, e a gente quer chegar no mundo da sintaxe, no mundo da prova. O truque aqui é bem inteligente. Vamos acompanhar os passos. Primeiro, a gente assume que a fórmula φ é verdadeira em todos os modelos de uma teoria sigma. Ok. Segundo passo, vamos criar uma nova teoria adicionando a negação de φ à teoria original. Terceiro passo, e aqui está o pulo do gato. Essa nova teoria simplesmente não pode ter um modelo. Pensa bem, por quê? Porque um modelo para ela teria que fazer φ e não φ serem verdadeiros ao mesmo tempo. Impossível. Quarto passo. Agora a gente usa a versão 2 do teorema. Se essa teoria nova não tem modelo, ela tem que ser inconsistente. E o quinto e último passo, de uma teoria inconsistente, a gente pode provar que a teoria sigma original prova φ. Pronto! Saímos da verdade semântica e chegamos na prova sintática. Isso que a gente acabou de fazer é um movimento clássico da lógica, a prova por contraposição. Basicamente, para provar que A leva a B, a gente mostra que não B leva a uma bagunça, a um não A. É uma ferramenta poderosíssima. Beleza? Uma direção já foi. Mostramos que a verdade implica a prova. Agora, para fechar o círculo, a gente precisa fazer o caminho de volta. Provar que a prova implica a verdade. Ou seja, agora nosso ponto de partida é a sintaxe. A gente já tem uma prova. E queremos mostrar que, por causa disso, a nossa fórmula tem que ser verdadeira em todos os modelos da teoria. E essa direção, felizmente, é até mais direta. Vamos lá. Passo 1. Partimos do fato que existe uma prova de φ a partir de sigma. Passo 2. De novo, criamos aquela teoria auxiliar, sigma mais a negação de φ.
Passo 3. Esta nova teoria é, por definição, inconsistente. Por quê? Porque ela contém a prova de φ e, ao mesmo tempo, tem a negação de φ como regra. É uma contradição explícita. Passo 4. Pelo princípio da explosão, de uma contradição podemos provar qualquer coisa. Passo 5. Voltamos à versão 2. Como a teoria auxiliar é inconsistente, ela não pode ter modelo. E o passo 6 traz a conclusão. Se nenhum modelo de sigma pode aceitar a negação de φ, isso significa que todo modelo de sigma deve aceitar φ. A prova garante a verdade. E pronto, a gente fechou o círculo. Mostramos que ir da verdade para a prova e da prova para a verdade funciona perfeitamente. As duas afirmações estão amarradas, são inseparáveis. São a mesma coisa, vistas de ângulos diferentes. Ok, fizemos toda essa ginástica mental, provamos a equivalência, mas e daí? Por que isso é tão fundamental? Qual é a grande lição aqui? E aqui tem um ponto que causa muita confusão e é super importante entender. Uma coisa é uma lógica completa, que é o que esse teorema garante. Outra coisa bem diferente é uma teoria completa. Nosso sistema de regras lógicas é completo, ou seja, ele consegue provar toda a verdade que é logicamente universal. Mas uma teoria específica, como a aritmética, pode não ser capaz de decidir tudo. Essa é a descoberta do outro famoso teorema de Gödel, o da incompletude. Então, o que o teorema da completude nos diz no fim das contas? Ele nos dá uma segurança imensa. Ele diz que o nosso sistema de dedução foi bem projetado. O que a gente prova, a sintaxe, bate perfeitamente com o que é verdade, a semântica. Não existe uma verdade lógica escondida por aí que as nossas ferramentas não consigam alcançar. E isso é base para a matemática, para a ciência da computação, para a filosofia. Isso nos deixa com uma última pergunta, que é um gancho perfeito para outra história. Se a nossa lógica é completa, o que exatamente significa, então, uma teoria ser incompleta? Mas, bom, isso já é papo para outra conversa.